Fala, minha rapaziada, saudações tricolores e vamos ao assunto do momento entre os torcedores do Fluminense. Vamos ao assunto SAF. Por que esse assunto voltou à tona tão rapidamente? Voltou à tona com tanta força? Por conta do sucesso recente do nosso rival, do Botafogo, que teve uma vitória acachapante contra o time do Peñarol na primeira partida da semifinal da Libertadores. Conseguiram uma vitória por 5-0, jogando no nosso salão de festas, aqui perto de casa, no Newton Santos. E aí a torcida do Fluminense voltou com esse assunto SAF com força total nas redes sociais. Tem muita gente vendo o SAF como única solução para que o Fluminense volte a disputar títulos, rapaziada. Você que está do outro lado também vê dessa forma, também imagina a SAF como uma única saída para que o Fluminense volte a disputar títulos em alto nível dentro das temporadas do futebol brasileiro e também dentro da temporada de Sul-Americana, Libertadores e tudo mais. Você acha que a única solução, é a única esperança para que o Fluminense volte a disputar títulos realmente é virando SAF? A gente vai trazer para vocês alguns comentários que nós achamos pelas redes sociais e vamos deixar também claro qual é o nosso posicionamento sobre isso, tá? Só que assim, a gente tem que lembrar que a torcida do Fluminense realmente ficou revoltadíssima e quando a gente procura na internet alguns comentários, algumas notícias, o torcedor do Fluminense, em sua grande maioria, tem até um ponto, tem até razão em alguns questionamentos que eles estão trazendo, tá? Só que para você que está aí do outro lado, eu faço uma pergunta nesse momento. Já conferiu a sua inscrição aqui no Quintal Tricolor ou ainda não conferiu? Se não conferiu, confira. E lógico, se ainda não tiver inscrito aqui no Quintal Tricolor, se inscreva, que é muito importante pra gente. Curte o nosso conteúdo e já deixa o teu comentário agora, que eu quero saber de você que está aí do outro lado. SAF é a solução para o Fluminense? Ou existe um outro caminho? Ou o atual modelo de gestão ainda é o ideal para o nosso tricolor? Deixa no comentário que eu quero saber. Depois dessa vitória do Botafogo sobre o Peñarol, a torcida do Fluminense ficou muito revoltada por conta de um dos principais jogadores do nosso rival, que é o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique vem fazendo uma temporada absurda com a camisa do Botafogo e não é à toa que ele vem tendo sucesso, inclusive sendo convocado para a seleção brasileira. E essa vitória trouxe à tona de novo aquele velho assunto SAF e também trouxe aquele velho assunto venda de jovens promessas do Fluminense para o mundo do futebol. Porque não é a primeira vez que a gente vê um jogador formado na nossa categoria de base, batendo na Europa, voltando para o Brasil em um outro clube e geralmente volta para um rival bem próximo e fazendo muito sucesso. Aconteceu a mesma coisa com Pedro, aconteceu a mesma coisa com Gerson, Ayrton Lucas e agora com o Luiz Henrique no Botafogo. Botafogo que tem uma SAF muito bem estruturada. O John Textor não mede esforços na hora de contratar, visto que o Luiz Henrique não foi a única grande contratação do nosso rival para essa temporada. Só que esse modelo de SAF do Botafogo tem um cara muito forte, como eu falei, que é o John Textor, que não está fazendo nenhum tipo de ponderação na hora de contratar seus grandes jogadores para essa temporada. Luiz Henrique, Almada, que também chegou por um valor muito grande, e enquanto isso, em contrapartida, a gente vê um Fluminense que também gastou muito nessa temporada, mas não chega nem perto daquilo que o Botafogo gastou para montar o seu elenco em 2024. O Fluminense, para 2024, gastou quase 70 milhões, e 70 milhões é quase metade do que o Botafogo gastou, por exemplo, somente na contratação do Almada. E aí a gente vem com aquele assunto SAF de novo. Realmente, só com SAF para que o Fluminense consiga voltar ao caminho das vitórias, ao caminho dos títulos. Vou trazer para vocês aqui, rapaziada, lá no Instagram do Netflu, eles colocaram a seguinte pergunta: jovens de Xerém brilhando em outros clubes, SAF resolveria o problema? E aí eu vou trazer aqui alguns dos principais comentários que estão por lá, tá? O Gustavo Rodrigues deixou assim, ó: ainda pergunta, SAF é a única opção para brigar por títulos. Ao contrário, ficaremos cada vez mais para trás. Chega a ser ridículo essa situação de formar jogador para reforçar rival. Eu, sendo Mário, teria vergonha de ter vendido o Luiz Henrique a preço de banana e jogando esse futebol todo no rival. E aqui continuamos, ó. O Ebert falou: Europa, meia temporada e volta para o Brasil, para rival.
Quem não tiver SAF dificilmente vai ganhar algo grande, disse o Gustavo. Ronaldo mandou aqui, ó, SAF pra ontem. Rapaziada, sendo bem sincero, tá? Eu entendo essa questão dos torcedores do Fluminense pedirem a SAF. Só que eu, Gabriel, em particular, não vejo o SAF como o único caminho, tá? Eu acredito que a chegada de um grande investidor é um caminho muito bom para que o Fluminense volte a trilhar o caminho dos títulos? Vejo. Só que eu acho que o maior problema hoje do Fluminense não é somente ver o rival em ascensão. Não é somente ver uma SAF dando certo. O maior problema do Fluminense não é esse, na minha opinião, tá? O maior problema são as vendas abaixo do que a gente sabe que esses jogadores merecem na hora de sair do Fluminense. O grande problema é o Fluminense contratar jogadores que não vão render. E o problema maior, na minha opinião, é o amadorismo na gestão atual do Fluminense. Vencemos em 2023 apostando em jogadores com idade avançada. Se pagou em 2023. Mas em 2024 a gente vê que esse modelo não é algo que vai se pagar toda a temporada. Por isso o número excessivo de lesões. Por isso o número excessivo de jogadores que hoje conseguem jogar 1, 2 partidas e tem que voltar para o estaleiro para se cuidar. Então o maior problema, na minha opinião, é o amadorismo na gestão. Eu acho que o Mário Bittencourt tem muita culpa, o Angione tem culpa demais. A demora na hora de mudar o treinador também colabora para que o momento do Fluminense não seja bom. Eu acho que a ascensão do Botafogo era algo que aconteceria de qualquer jeito, tá, rapaziada? Porque tem muito dinheiro envolvido, tem dinheiro demais envolvido. Então, em algum momento, isso acabaria dando certo. Mas vale lembrar que a temporada não acabou não, tá? Eles ainda têm um jogo de volta, muito difícil do Penharol reverter, mas se tratando de Botafogo, não é impossível da gente ver eles passando uma vergonha fora. E eles ainda têm a final, e no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encostou de novo ali no Botafogo, então tem muita coisa para acontecer na temporada. Mas um fato é de que a SAF pode ser um caminho mais curto para que o Fluminense volte a disputar títulos, até porque a gente está vendo um futebol brasileiro mudar e essa mudança acontece por conta de todo o dinheiro que vem sendo investido nos clubes aqui do Brasil. Então, se o Fluminense quiser voltar a trilhar os caminhos dos títulos, a SAF é um caminho mais curto. Só que, obviamente, uma gestão profissional, uma gestão que não seja amadora, como a atual gestão é, pode botar o Fluminense de novo no caminho para brilhar e brigar novamente por títulos na temporada. A gente tem Xerém como uma grande referência no mundo. Xerém forma vários jogadores e não é à toa que a gente vê esses jogadores formados aqui tendo todo esse protagonismo em rivais, porque a gente forma muito, só que a gente não trabalha tão bem com esses jogadores. Então a torcida tá pé da vida, com razão, só que a gente tem que ponderar alguns assuntos quando falamos sobre SAF, tá? Então a minha opinião é essa. Eu acho que SAF não é um caminho, um único caminho, mas é o caminho mais curto, sim. Só que uma gestão profissional pode fazer com que o Fluminense volte a trilhar o caminho dos títulos tão rápido quanto uma SAF. E eu quero saber de você que está aí do outro lado, mais uma vez. SAF é o único caminho ou vocês ainda acham que o modelo de gestão atual pode fazer com que o Fluminense volte a vencer? Na minha opinião, os dois caminhos se equivalem. Tudo vai depender da execução e do planejamento. Uma gestão séria pode fazer o Fluminense voltar a trilhar o caminho dos títulos, sim, mas a SAF é o caminho mais curto e disso eu não tenho dúvida. Deixa teu comentário aí que é muito importante, confere a inscrição, segue a gente também nas outras redes sociais. Estamos com um sorteio de uma camisa oficial do Fluminense, estamos com uma rifa de uma camisa oficial do Fluminense no nosso Instagram, no @quintaltricolor. Segue a gente por lá para você tirar todas as dúvidas. Valeu? Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.